Amém? Amém. Vamos lá. Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, que diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu a multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É impressionante, irmãos, esse texto, porque esse texto, acho que os meninos da mídia não tiveram coragem de colocar o título que eu dei para eles não, mas vamos ver se eles vão colocar. Se eles não colocarem, eu falo para vocês. É interessante que esse texto, irmãos, é um texto que a gente está logo após o derramamento do Espírito, logo após o Pentecostes, quando há aquele reboliço total ali pelo movimento que o Espírito Santo estava fazendo naquele local, pessoas sendo batizadas, tendo visões coletivas de línguas de fogo sendo repartidas sobre eles, milagres acontecendo. Pessoas que estavam ali durante aquela festa de Pentecostes, ouvindo no seu próprio idioma o anunciamento do Evangelho através daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo. Após todo esse movimento, começou um murmurinho entre eles, dizendo: eles só podem estar bêbados. Esse tipo de comportamento não é um comportamento normal, principalmente esse horário. Eles só podem estar bêbados. Então Pedro começa então a explicar. Pedro começa a explicar o que estava acontecendo, e ele vai dizer: hoje cumpriu-se o que estava escrito no livro do profeta Joel. Hoje cumpriu-se o que estava escrito no livro de profeta Joel. E é interessante, queridos, que esse texto que ele vai citar do livro de Joel é um texto que nós precisamos olhar para esse texto de forma mais atenta, porque o livro de Joel não é um livro de um profeta em que faz uma profecia circunstancial apenas para um derramamento. É um livro muito completo, é um livro escatológico, e ele está, como Daniel e Zacarias estão, para a escatologia. E a gente precisa entender todos esses acontecimentos futuros e tudo o que Joel está tratando, o que o povo estava vivenciando e qual é a forma que ele está profetizando. Então abra sua Bíblia no livro de Joel, a partir do capítulo de número 1, e vamos ver aonde a gente chega hoje. Amém? A partir do capítulo de número 1, nós vamos começar a conversar sobre esse texto. A Bíblia não nos dá muita pista de quem é Joel. Por que ela não nos dá? Ela só faz uma diferenciação. A Bíblia, pelo menos, fala de 13 Joel. 13 homens chamados Joel. E dentre eles, só um que é filho de Petuel. Então, é este homem que está profetizando, é este homem que está falando ao povo daquele tempo. É interessante que ele não profetiza ao rei,
O rei daquele tempo era o rei Joás, mas ele ainda era novo, era de menor, não estava governando. E Joel está profetizando em torno de 800 anos antes de Cristo. E ele está falando algo importante para aquele povo. Aquela nação estava sendo assolada pela seca. Assolada pela seca. E havia então também uma dificuldade com a Síria. A Síria atacava sistematicamente o reino de Judá. E é interessante, irmãos, que a gente vai entender que o período que Joel profetiza é o mesmo período de Eliseu. E a mensagem dele é uma mensagem que vai criar um estardalhaço naquele tempo. Se em Eliseu, que é sucessor de Elias, nós vemos Eliseu manifestando N milagres, em Joel a gente está vendo um homem profetizando uma mensagem pesada para aquele tempo, uma mensagem que ia criar uma diferenciação entre o que Deus estava falando para aquele povo e qual era o posicionamento que o povo deveria tomar. E é interessante, irmãos, que quando nós analisamos os livros, a gente entende que Joel é o João Batista do Antigo Testamento. É o cara que quebra o pau. Joel é o sujeito que vai sacudir a roseira. Esse é Joel. Joel é esse camarada que vai chamar a atenção do povo, porque ele tem uma mensagem, e essa mensagem é muito interessante. Por quê? Porque Deus não chama um dos profetas, Deus não chama um dos líderes, Deus não chama um dos anciãos, mas Deus chama um no meio do povo e levanta ele como profeta. Então Joel é esse homem no meio do povo que é levantado por Deus. Quando a gente estuda a organização bíblica, a gente vai entender que Joel é um dos profetas menores. Não por causa da extensão da sua profecia, mas pela quantidade de escrito. Então você vai observar que Joel é uma mensagem, é uma profecia bem direta àquele povo. Ele não faz rodeio, ele simplesmente profetiza o que estava acontecendo, ele propõe uma solução e ele anuncia o grande e terrível dia do Senhor vem aí. Então, uma das mensagens mais marcantes, fora a questão do derramamento do Espírito, é: o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem. Quando eu olho essa mensagem, irmãos, eu começo a perceber essa mensagem está, irmãos, profetizada por Joel, e a gente olha porque Pedro lembra dessa mensagem. Porque, irmãos, durante um período de 10 dias, eles ficaram em Jerusalém debaixo de obediência. Se eles passaram 3 anos e meio com Cristo aprendendo, 40 anos Cristo foi ali e deu a parada de aresta nos discípulos, né? Ajustou aqui, ajustou ali, pegou aqueles que estavam indo lá para Emaús, trouxe ele de volta, ensinou a palavra, se apresentou a eles durante 40 dias e disse para eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto serás revestido de... Pois é. E eles estavam debaixo disso, quando então eles receberam o derramamento do Espírito Santo. Então o que nós observamos? Nós observamos que em primeira linha, eles resolvem obedecer. E eles estavam no cenáculo. Embora essa profecia de Joel é uma profecia que não faz diferença de classe de pessoas, ele não faz distinção entre um e outro, mas esse derramamento aconteceu em particular sobre 120 cabeças. Não foi geral, foi sobre 120 cabeças. Porque 120 cabeças resolveram, irmãos, manter a obediência de ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder.
alcançasse o ápice daquilo que eles haviam entendido e experimentado em Cristo. Porque virá um que estará com você. E ele tem nome de ajudador, advogado. Ele é santo, ele é grande. E Jesus mesmo vai dizer o seguinte: olha, vem outro. E esse outro, ele estava falando assim, vem mais do mesmo. Vocês acharam legal? Eu contigo. Aqui vem um que estará dentro de você. E é o próprio Deus. Aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1, 2, vai dizer assim, que Deus falou em outro tempo de diversas formas, através de profetas e tal. E aí no versículo 2 ele vai dizer, mas nesses últimos dias, nos falou através do Filho. E ele marca um tempo. Que tempo é esse que ele marca? Últimos dias. Ok. Quando a gente olha a profecia de Joel, ele diz que isso se cumpriria quando? Nos últimos dias. Em que tempo nós estamos hoje, pós-descida do Espírito Santo? Nos últimos dias. E nós precisamos entender que esses últimos dias não é quantidade de anos, mas é a aplicação daquilo que Deus determinou para a sua igreja, para o seu povo, o cumprimento daquilo que foi dito pelos profetas, que foi falado no Antigo Testamento, que foi confirmado no Novo Testamento. É este tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ok, mas eu mandei vocês abrir aí em Joel, não foi? Então, vamos ler aí Joel capítulo 1, a partir do versículo de número 2, que vai dizer assim: ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim em seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e ele aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que Joel está profetizando? Vem algo terrível aí. O pecado, a desobediência, a idolatria, cada um só se importando com a sua vida, ninguém dando a mínimo para o que acontecia, quais eram as promessas. Havia uma dormência espiritual que tomava conta daquele povo. Eles faziam aliança com um, com outro, sem distinção. E ele está falando aí, presta atenção, eu mandei a seca, eu permiti que a Síria os atacasse, mas agora eu estou enviando uma nuvem de gafanhotos sobre vocês, e eles destruirão simplesmente tudo. A história diz, irmãos, que os gafanhotos roeram o tronco da videira e da figueira até rachar para que morresse. A história diz, irmãos, que os gafanhotos simplesmente comeram tudo. Quando você chega no versículo de número 20, está dizendo assim: até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. O que ele estava dizendo? O pecado de vocês subiram a um tanto que eu vou manter a terra de vocês deserta. E aonde há deserto, há fogo o tempo todo.
O castigo de Deus sobre aquela terra, a ministração de Joel sobre aquela terra, era porque havia um tempo de dormência. E é interessante, irmãos, que a mensagem de Joel tem pelo menos 3 focos aqui principais. Eu, na verdade, listei mais focos, mas eu quero vos falar essa manhã de 3 focos, ok? Primeiro, o juízo divino sobre a nação. Deus utiliza meios naturais para manifestar o seu juízo. Quando você lê o livro de Abacuque, irmãos, é interessante como ele vai falar sobre o juízo divino. E ele vai dizer que ele pisa a terra. Lá no livro de Abacuque, ele pisa a terra, capítulo de número 3. Ele pisa a terra e a terra se derrete. Os rios mudam o seu curso. E o profeta está perguntando: Senhor, é contra os rios que o Senhor está irado? Porque tamanha é a força do seu poder, que a terra não resiste às manifestações da sua ira contra o pecado. Eu quero dizer, irmãos, que neste tempo Deus está irado. Neste tempo Deus está irado. Neste tempo Deus está irado. É inegável que nesse primeiro ponto a gente também não deixe de reparar que Deus utiliza os meios naturais para manifestar o seu juízo, mas também utiliza os seus inimigos para manifestar os seus juízos. Porque, irmãos, quando a gente entende o que Deus quer dizer a respeito de maldição, maldição é Deus trazer sobre o povo a paga dos seus erros para que eles se arrependam. Não é para que eles permaneçam e sejam destruídos, mas que eles se arrependam. Satanás tem tido liberdade neste tempo. É interessante que a Bíblia vai dizer: Satanás, o vosso inimigo. Não é inimigo de Deus não, irmãos. Não é não. A força do seu hálito destrói Satanás. Martim Lutero disse que Satanás era um cachorro preso à coleira e estava na mão, a guia estava na mão de Deus. Ele liberava quando queria. Ele não é palho para o nosso Deus. Deus não tem uma disputa com Satanás. Deus tem uma disputa com o seu pecado. Com o seu pecado. Sim, não é contra Satanás. Porque Satanás já está perdido e julgado. Mas ele está te chamando para um lugar diferente. E se você acha que você está sendo assolado esse tempo, repare o que a Bíblia diz, que Deus só corrige o filho que ama. Ele ainda te considera filho. Se está brabo o trem para você, é porque ele te considera filho. Mas eu disse hoje para a nossa ministra de louvor que hoje eu estou docinho, né? Então vamos lá. O segundo ponto, o chamado ao arrependimento. É impressionante que Deus propõe arrependimento ao povo e dá uma receita que comove o coração dele. É impressionante como Deus mostra o caminho, vai falar assim: ei, arrependam-se. Olha, eu vou dar aqui a receita, eu vou dar aqui a base do cálculo para vocês tirarem 10. É isso que Deus está fazendo nesse segundo ponto. E o terceiro ponto é o derramamento do Espírito marcando o dia do Senhor. Ok? Então a gente vai tentar hoje ficar em cima desses 3 pontos e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ao primeiro ponto a gente vai dizer o juízo divino sobre a nação. Vamos lá. Olhando o profeta, um também dos profetas menores, Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 4, vai anotando aí, hein, crente? 6:4, vai dizendo assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã,
como o primeiro orvalho que logo evapora. Em outra versão ele diz assim: Israel, Judá, o seu amor cedo passa. Só estão atrás de mim por causa das coisas, não por causa de mim. Só estão vindo até a mim porque acreditam que o seu ritual de vir até a mim pode lhe gerar recompensa. E Joel está profetizando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós temos aqui 12 livros de profeta menores, e eles estão aqui de forma separadamente. Quando a gente olha para a Bíblia hebraica, eles são um único volume de 12 profetas. Entendeu? Porque mesmo eles sendo um volume de 12 profetas, eles não chegam a 25% do que profetizou Isaías. Não pela extensão da profecia, não pela importância da profecia, mas pelo tanto que escreveu. Em 15 minutos, irmãos, a gente lê o livro de Joel todinho. Eu já li essa semana não sei quantas vezes. Cada vez que eu li, eu falo: Jesus, tem isso aqui, né? E agora? Mas vamos lá, meu povo. Judá estava presa à idolatria, culto insincero, adultério, prostituição, cada qual se preocupava consigo mesmo. E aí, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, o que a Bíblia está falando sobre esse tempo da chegada do dia do Senhor, a gente vai olhar para o que foi dito para Noé, marcando a chegada do dia do Senhor. As pessoas casavam-se, davam em casamento, comercializavam, comiam e bebiam, e não estavam nem aí para o nível de espiritualidade e de vida que levava diante de Deus. Não estavam preocupados com isso, não tinham isso por prioridade. E é impressionante a quantidade de crentes que nós lidamos com eles, que não tem um pingo de responsabilidade espiritual. Eles querem ficar na coluna do meio. É impressionante quando a gente senta para conversar e atender algumas pessoas, eles dizem assim: eu estou preocupado com o meu. É diferente disso, irmãos? É diferente disso que eu estou lendo para vocês? É por isso, irmãos, que o profeta vai dizer assim: acordem bêbados e chorem. Acordem, cambada de desorientado, e chorem. Acordem, porque se vocês acham que passarão impunes diante de mim, vocês estão enganados. E aí, a gente observa, irmãos, que ele vai continuar alertando: toque a trombeta em Sião. E é interessante que, se nós olharmos para esse texto, sabe o que ele está falando assim? Para a gente trazendo para os nossos dias: toque a trombeta dentro da igreja. Se lá fora não estão ouvindo, aqui vocês têm obrigação de ouvir. Toque a trombeta em Sião. Deem alarme no meu santo monte, pois o dia do Senhor está chegando. E o que nós fazemos, irmãos, como pregadores e ensinadores da palavra, é tocar essa trombeta dentro de Sião, é tocar essa trombeta dentro da unidade em Cristo, é tocar essa trombeta, você que me assiste na sua casa, dentro da sua casa, e dizer: ó, acordem, se vocês estão preocupados consigo mesmo, eu tenho algo para te dizer, está na hora de chorar. E aí, irmãos, a gente vê que havia uma dormência e eles não criam que haveria um julgamento.
Sabe, irmãos, a relativização do pecado é essa porcaria que tomou conta desse tempo. Inclusive, até os mais entendidos, muitas das vezes, têm dúvida como vai responder às questões que são trazidas. Porque as pessoas estão preocupadas em não ofender o outro. Um evangelho que não ofende a sua vida não te transforma. É por isso que eu estou gritando aqui, acordem. Um evangelho, irmão, que não te agride, não te transforma. Um evangelho que não te incomoda, não te transforma. Um evangelho que não faz você se sentir mal, não te transforma. Já basta a quantidade de pessoas falsas que existem por aí, que estão dando tapinha nas suas costas e por trás dizendo, está vendo como é que fulano não presta? Você sabia que eu sei algo muito ruim dele? Você sabia que ele já fez isso, isso e aquilo? É por isso, irmãos, que o evangelho ofende, o evangelho agride, porque ele prevê que você seja a imagem de Cristo. Ele prevê isto. E se nós não nos encontrarmos neste lugar, já era. Como dizíamos nós quando éramos criança, isso tem muito tempo, babau. Vocês usavam essa gíria? Pastor Fernandão usava, né, pastor? Então, beleza. Então, estou aqui, eu e meu parceiro de idade. Então, vamos lá. Os gafanhotos, eles estão se manifestando e tem 3 formas que nós precisamos ver esses gafanhotos. Deixa eu contar um negócio legal para vocês. Essa semana para mim foi uma semana muito atribulada, muito difícil. E eu, sexta-feira, passei o dia inteiro correndo e resolver coisas na rua, voltando em casa, estudando, e eu dizia para Paula assim, eu preciso manter tudo pronto, porque ontem eu dava aula lá no Instituto de Psicanálise o dia inteiro. Eu falei, como é que eu vou ficar lá o dia inteiro, ainda preparar a mensagem? Então, sexta-feira eu fiquei até tarde. Montei ela toda, deixei ela praticamente pronta no meu computador. E quando eu cheguei ontem à noite em casa, que eu abri o meu computador, e aí que eu cliquei na página, o computador piscou para mim 2 vezes e apagou tudo. Eu falei, meu Deus! Então eu não dormi essa noite, a culpa é de vocês. E aí eu falei para Paulo assim, o engraçado é que eu botei mais pontos, e eu não lembro deles, mas vai o que eu estou lembrando. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesses gafanhotos. A gente pode ver de pelo menos 3 formas. Sexta-feira tinha mais, mas de ontem para hoje só apareceu na minha mente 3 formas. Então, a gente pode ver esse gafanhoto de 3 formas. A primeira forma, 4 grupos de gafanhotos, vindo um após outro, para marcar de fato a ira de Deus contra o pecado do povo. Uma destruição após outra. O texto também dá a entender para a gente dessa forma. Segunda forma que ele pode vir, tá? Que a gente pode interpretar, 4 estágios de destruição, levando a uma destruição total, em 4 estágios. E a última forma, pelo menos é a última agora, né? 4 dominações diferentes, porque pós essa profecia, pós esse momento de destruição, porque os gafanhotos vieram de fato sobre a terra e destruíram tudo. Pós esse momento, irmãos, nós tivemos 4 dominações sobre o povo de Israel e Judá. Tivemos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Macedônio e o Império Romano. Todos esses 4 impérios, irmãos, dominaram eles sucessivamente, sem deixá-los respirar. Sabe aquela história do fundo do poço? Não. Ainda dá para ir mais fundo.
Era isso, irmãos. Sabe aquela ideia de destruição? Não, dava para destruir mais. Se vocês observarem, quando Deus aniquila um povo, quando a Bíblia vai relatar que Deus está aniquilando um povo, deixa eu vigiar a hora, que Deus está aniquilando um povo, Deus faz questão de não matar a todos, mas tirar deles a identidade de povo. Tira deles a identidade de povo. Eles estão ali para lembrar que Deus falou, Deus fez. Sabe, irmãos, hoje quando a gente vai a Israel, e eu já estive lá em Sodoma 2 vezes, é estranho você chegar naquela terra e você não ver um matinho. E as pedras que são lá, eles falam que são pedras de sal. Eu trouxe até algumas para casa. Minha esposa falava assim, mas por que sua mochila está cheia de pedra? Eu falei, não, deixa eu levar isso para casa. Quase que eu botei assim na língua para saber se estava sal mesmo. Mas não fiz não, tá, irmãos? Mas aí, queridos, o que Deus falou, Deus fez. O que Deus falou, Deus fez. E de fato, quando a gente olha para essa praga de gafanhotos, e ele vai dizer aqui que o mau cheiro, depois dos gafanhotos mortos, era um terrível. E aí, irmãos, o que havia naquele culto? Havia um culto formal, porque eles mantinham um ritualismo. Sabe aquele camarada que vem à igreja, mas a vida dele é muito ruim. Não tem nada de bíblico e ninguém o reconhece como crente. Então, isso é o formalismo que toma conta da vida do elemento. Então, e nós estamos assistindo na igreja atual, irmãos, pessoas nominalmente crentes. Como é que é essa história? Eles se identificam como cristão, mas nenhuma das suas práticas de fato é. Falta o quê? Falta oração, falta vida comum na igreja, falta relacionamento com jejum, com palavra. Infelizmente, entram na igreja e saem da igreja sem ser marcado por uma única palavra, como se nada tivesse acontecendo. Mas vamos lá, qual foi o resultado disso? Primeiro, os cultos cessaram, porque se tudo estava destruído, não havia oferta. Se não havia oferta, o culto cessaram. Sabe, irmão, sabe o que é que você vem aqui? Para a gente se reunir aqui, você vem para ofertar. Pastor, você está falando de dinheiro? Também, mas eu estou falando da tua vida. Se você não tem a capacidade de ofertar a tua vida como um louvor ao nome do Senhor, você está vindo aqui em vão. Mas vamos lá. Aqui diz que os sacerdotes ministravam de luto, porque não havia alegria. Os campos estavam arruinados pela seca, o trigo ficou destruído, o vinho acabou, o azeite estava em falta, a colheita foi destruída, a vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira secou. E secou, ele faz questão de botar aqui, a alegria dos homens. Está aqui no texto. A alegria dos homens. O que a gente observa, irmãos? Que Deus destruiu a identidade espiritual de Israel, atacando o quê? Suas finanças, sua sociedade, suas famílias e seu modo de governo. A gente já vai pular para o próximo ponto. Mas o que nós temos visto hoje em dia? É diferente desses dias? Sociedade destruídas, famílias destruídas. Não se pode falar qualquer coisa hoje, porque se falar, você é cortado, você é cancelado, você é censurado. Porque as pessoas estão extremamente ofendidas. Tem que tomar cuidado para não usar a expressão feia. Mas estão extremamente ofendidas.
Então não serve qualquer coisa. Mas isso também é cumprimento do que está escrito lá em Timóteo, que vai dizer que as pessoas, querendo arrumar para si mestre, tendo comichões nos ouvidos, arrumam para si mestres. Sabe por quê? A mensagem está pesada, me incomodou, eu vou para outro lugar, onde as pessoas massageiam o meu ego. E eu não estou aqui para isso, irmão. Eu estou aqui, irmãos, para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, doa a forma que doer. Deus faz um chamado ao arrependimento, e esse chamado ao arrependimento é muito interessante, porque Deus chama ao arrependimento e diz assim: vocês vão me convencer da seguinte forma: jejue. Jejue. É cambada que não jejua. Irmãos, o ano 2023, irmãos, eu nunca jejuei tanto na minha vida como eu jejuei 2023, e eu espero que 2024 seja mais ainda. Eu espero que 2024 eu rompa todos os meus limites. Por quê? Porque eu quero aparecer? Não, porque eu preciso entender a voz de Deus. Eu preciso entender o que Ele quer de mim, como pessoa, como família, como igreja. Se nós não nos colocarmos neste lugar, o coração de Deus não será sensibilizado. Queridos, e Deus chama eles e diz assim, no verso de número 14, do capítulo 1, decretem um jejum. No capítulo 2, do verso 12 a 15, ele vai dizer assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração. Aí ele diz como ele quer, com jejum, com lamento, com pranto. Aí ele vai dizer assim, ó: rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. Sabe o que eles estão falando aqui, irmãos? Ele está dizendo assim: olha, esse culto insincero, em que vocês vêm aqui, e eu nem percebo a presença de vocês, isso é um ritual, eu não quero isso é só rasgar as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração, e tem uma receita, essa receita é com pranto, é com lamento, é com choro, absoluto da minha vida. Se é para fazer de qualquer jeito, não faça, porque Ele não aceita, Ele não aceita, Ele não aceita, Ele não aceita, Ele não aceita. Sabe, irmãos, tem hora que a gente está tão cansado, irmãos, e a gente já rodou, e se os irmãos não sabem, eu venho de Xerém, é 43 quilômetros até a igreja, e tem hora que o nosso coração, irmãos, ele está tão atribulado, que eu sento aqui e eu preciso ajustar o meu coração, porque eu vim para a casa do meu Pai, eu vim para a casa do meu Senhor, e eu não posso entregar a Ele nada que não seja o melhor. Sabe, eu sei que você tem tribulação, eu sei que você tem problema, e ainda digo algo importante para você: aqui é fonte para resolver tudo isso na sua vida, mas conserte o teu coração quando pisar na presença do Senhor. Oh Deus! Qual é a importância do jejum, irmãos? Ele mantém ativa a consciência cristã.
ele promove genuíno arrependimento, aguça os ouvidos espirituais, põe o crente sujeito ao Espírito e torna ele mais sensível à sua voz. E aí eu separei alguns versículos aqui, em Romanos, capítulo de número 12, verso de 1 a 2, vai dizer assim: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? A mortificação da carne. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo vai dizer: eu esmurro o meu próprio corpo. Para quê? Para alcançar domínio próprio. Gálatas 5, verso 16 e 17, ele vai sugerir: andar em espírito. Aos Efésios 4, 22 a 24, despir-se do velho homem. Não traz o velho homem para cá não, irmãos. Aliás, não anda mais com ele, esquece ele. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 14 a 16, não vive conforme as paixões de outrora, mas é santo. Colossenses capítulo 3, versículo de 5 ao 10, faça morrer tudo do velho homem, e vos vestirdes do novo. Sabe, eu só li para vocês a essência do versículo, mas ouça o que está escrito ali, e qual é a receita do jejum, porque, irmãos, nós precisamos ser esse terreno fértil ao Senhor. E ele começa a dizer o seguinte: para quem deveria ser o jejum? Ele vai dizer, primeiro, para os líderes, para os pastores, para aqueles que se colocam à frente da congregação, para aqueles que lideram. Só que ele não para aí. O interessante é que ele não para aí. Ele diz assim, para as crianças também. Viu, irmãs responsáveis pelas crianças? E aí ele continua. Ele vai dizer para as crianças que mamam no peito. E ele vai continuar para os recém-casados. Porque, irmãos, o camarada casava, ele tinha 1 ano de licença da guerra. E era até interessante que sobre a cama dele se colocava um véu grosso, porque ninguém chegando na casa dele de surpresa viria a intimidade deles. E isso era inviolável. O Senhor está falando, ei! Comigo não, vem para fora, vem para fora, vem para fora, porque você precisa se colocar nesse lugar. E ele vai chegar, irmãos, no final dizendo para os sacerdotes, ainda tem um porém, os sacerdotes começam a chorar, da porta até o altar, começam a chorar de lá até aqui, e vem chorando na minha presença. Irmãos, só o jejum nos coloca neste lugar. Em Joel capítulo de número 2, verso de número 11, vai dizer assim, na parte B, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Há uma ordem imperativa de Deus. O próprio Cristo jejuava. Isso é para a antiga aliança, conversa fiada. Jesus jejuava. Se ele não é o teu modelo de vida, eu não sei quem será. Ele jejuava, ele se entregava ao jejum. A Bíblia registra isso e faz questão de dizer que ele, tendo ficado em jejum, ainda o parceiro dele, o Santo Espírito, falou assim, beleza, tu está em jejum, vamos comigo para o deserto para você ser tentado. Vamos saber dos seus propósitos. Irmão! Que geração é essa de comilão e beberrão, irmãos? Que geração é essa que não quer sentir dor? Que geração é essa, irmãos, que precisa ser afligido? Olha o que está acontecendo ao nosso redor, irmãos. As nossas crianças, irmãos, as nossas crianças estão sendo abusadas. As nossas crianças estão tendo seus ouvidos violados. Há ensinos heréticos sendo manifestos o tempo inteiro, nas programações do YouTube, nas programações, irmãos, da televisão, aonde elas colocam a mão, Satanás já contaminou.
Mas eu digo algo importante aqui, irmãos, nessa manhã. Jesus está no meio de nós. E nós, como pais, como avós, como tios, nós temos autoridade do céu para clamar o eterno e Ele queimar toda a manifestação diabólica. E Ele está aqui. E se você agora, irmãos, fixar o seu pensamento dele, Ele queima tudo agora. Pastor, mas não tem jeito. Em Cristo tem. Ele transforma a morte em vida, o doente em são, o perdido em achado. É Ele que faz, não sou eu. É Ele que faz, não sou eu. E aí, irmão, o verso de número 25, eu já vou, acho que já vou acabar, mas a gente ainda vai falar da última parte. O verso ainda de número 25 vai dizendo assim, verso 25 do capítulo de número 2. Vou compensá-los pelos anos de colheita que o gafanhoto destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu exército que eu enviei contra vocês. Ele está dizendo assim, eu enviei um exército contra vocês, eu os destruí, mas se houver arrependimento, eu lhes dou de volta. Eu vou vos restituir. Sabe aquele negócio assim, Deus vai me restituir, vamos cantar, vamos, sacudir a mão. Não tem restituição sem arrependimento. Deus quer restituir a tua família, Deus quer restituir a tua casa, Deus quer restituir o seu problema financeiro, Deus quer restituir aquilo que se perdeu. Mas passa pelo arrependimento, passa pelo genuíno arrependimento. E vamos para a última parte. Começa lá no versículo de número 28. E ele vai falar um negócio impressionante. E ele começa dizendo assim, e depois disso? Sabe, irmãos, tem recompensa para você. Tem recompensa para você que é obediente, tem recompensa para você que mortifica a sua carne, que rejeita a sua vontade de pecar, tem recompensa. Ele está dizendo assim, e depois disso, lá em Joel, capítulo de número 22, versículo de número 28, e depois disso, somente depois disso, muitos levam a sua vida, sabe, irmãos, e estão indo de tombo em tombo, de cabeçada em cabeçada, e nunca experimentaram depois disso. Nunca experimentaram depois disso. E ele vai dizer assim, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os velhos terão visão, terão sonhos. Os jovens terão visão. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Sabe o que ele está falando? Não tem distinção. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol só se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que hoje chamar o Senhor, será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Esse é o trecho escatológico que eu iniciei lendo para vocês lá em Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E é interessante que ele vai falar dessa manifestação do depois disso, desse derramamento. E ele está falando lá no versículo de número 1 de Atos 2,
que ele fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pesavam sobre cada um deles, e todos, indistintamente, ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Esse trecho eu quero dividir em dois aqui, rapidamente com vocês. Primeiro a gente tem que entender, irmãos, o que está escrito em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 23, que diz assim: ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça, e Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As chuvas sempre foram importantes para a agricultura, então eles esperavam a primeira chuva para preparar a chuva para o plantio, e eles aguardavam a última chuva para facilitar a colheita. Sabe, a gente está falando aqui, irmãos, que no dia de Pentecoste houve a primeira chuva, e a chuva desceu sobre aquele lugar, e o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali as pessoas começaram, irmãos, a falar em línguas, a experimentar o poder de Deus, a serem cheias do Espírito Santo, irmãos, e muitas doutrinas se levantaram contra isso, pessoas dizendo estão endemoniados, outros diziam estão bêbados, outros estão falando assim, não, são fanáticos, são loucos, e houve, irmãos, muitos problemas ao longo do tempo, mas é inegável que aqueles que experimentam o poder do Espírito Santo se tornem pessoas comuns. Há um derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, e nós estamos debaixo dessa promessa, e esse derramar, irmão, do Espírito Santo nos torna pessoas diferentes, pessoas cheias, pessoas, irmãos, onde tem sua vida mudada, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7, vai dizer assim, irmãos, eu já preguei tanto em cima de Tiago, irmãos, sempre, tanto em cima desse versículo, mas nesses últimos dias o Espírito entrou na minha mente, irmãos, e ele diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes, até quando? Até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Há uma segunda chuva, irmãos, há um segundo derramar, e esse derramar vai marcar a grande colheita. Irmãos, a Bíblia está dizendo assim, só um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Está chegando o tempo, irmão, do grande derramar, e o meu arrependimento, movido através de uma vida santa, carregada de jejum, de mortificação da carne, nos leva, irmãos, até este lugar, o lugar do derramamento, o lugar da chuva preciosa do céu, o lugar de se mover como nunca houve antes. Ele está aqui, irmãos, e Ele quer mover sobre você. Ah, pastor, eu nunca experimentei isso. Hoje é dia de você experimentar isso, e você não experimenta se você não quiser. Eu quero te convidar, irmãos, eu quero te convidar a ficar em pé. Sabe, irmãos, a igreja tem posto muitos propósitos para te levar a este lugar, e é, irmãos, para a gente como líder, muitas vezes frustrante. Muitas vezes frustrante, irmãos.
quando a gente convoca o povo para estar numa batalha, e a gente chega lá, irmãos, de uma igreja como nós temos, de milhares de pessoas, centenas e centenas e centenas, e a gente chega lá, tem 20 e poucas pessoas. A gente convoca, irmão, sabe, para batalhas, 40 dias de propósito, estourando dá 40 e poucas pessoas. Sabe o que é isso? É uma igreja que dorme. E essa igreja que dorme não experimenta esse novo do Senhor. Sabe, Lucas, quando vai falar, irmãos, a respeito das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, é impressionante quando ele vai descrever que a porta fechou. Quando você busca o sentido que Lucas escreve, o que Lucas escreve, está dizendo assim: e a porta se fechou para não se abrir mais. Eu não sei o que estão te ensinando. Há pessoas, irmãos, que estão se preparando para depois da vinda do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: se você não entrar agora que a porta está aberta, duvido que tu entra depois. Pastor, como é que você diz uma coisa dessa? Tem um texto apocalíptico que vai dizer assim: quem são esses que vêm chegando com as vestes salpicadas de sangue? São esses que ficaram para depois. Se agora você não está afim, enquanto a mesa está farta, duvido que você entregará o seu sangue. Quer mudar essa história? Quer mudar essa história? Vem se alistar. Porque nós líderes estamos fazendo. Vem se alistar. Ah, pastor, não tenho força. Tem força do céu para você. Pastor, mas eu ainda não experimentei esse derramar. Tem derramar aqui essa manhã. Vem para cá. Vem aqui para frente. Vem buscar o eterno. Vem que nós vamos orar junto e a gente vai clamar por um derramamento do teu Espírito agora sobre você. Vem para cá e a gente vai estar orando pela tua vida e você alcançará força. A batalha está difícil, os dias são ruins, mas tem força no eterno para você. Sabe, as coisas não tão fáceis, e eu quero dizer que sem Deus não será mais fácil, mas eu estou te chamando. Você quer mudança? Vem para cá para a gente orar junto. Você quer mudança na sua vida, na sua casa? Vem para cá para a gente orar junto. Você quer circunstâncias mudadas no seu casamento? Você quer circunstâncias mudadas na sua vida financeira? Vem para cá que a gente vai orar junto. O país estava quebrado, as finanças estavam quebradas, mas o Senhor disse o seguinte: arrependam-se e eu vou vos restituir. A restituição do Senhor, mas só para onde há arrependimento, há desejo. Se você tem desejo de alcançar algo novo no Senhor, se você quer que a tua vida mude, vem para cá. Comece chamando Ele de santo. Ah, pastor, não sei orar. Começa a adorar e dizer: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro a canção. A gente começa pela adoração, a gente começa pela adoração, a gente começa pela adoração. Os que hão de crer. A gente começa pela adoração, pela adoração, pela adoração, pela adoração. Adora ao Senhor. Teu nome é o mais alto. Se você está lembrando de alguma coisa, teu nome que precisa você pedir perdão, esse é o seu lugar de perdão. Os tronos e domínios
você, homem, líder do seu lar. Ah, mas a minha mulher não me reconhece com isso. Esse é o lugar para você mudar. Ah, eu não consigo mudar algumas circunstâncias de dívidas na minha casa. Esse é o lugar. Eu estou com alguns problemas e eu preciso me voltar para o Senhor. Eu não tenho uma vida de oração, não tenho uma vida de jejum. Este é o lugar. Sabe, querido, não fique aí com vergonha não, mas aqueles que se sujeitam ao Senhor, têm os seus lares mudados, têm a sua casa mudada. Deus quer mudar a história da tua casa. E presta atenção no que eu vou te dizer: tu é o cabeça do teu lar, e que essa mudança comece com você. A sua esposa vai atrás de você, os seus filhos vão atrás de você. Deus quer transformar a tua vida. Então vem que nós vamos orar, e que Deus quebre toda a barreira. Eu já começo a declarar: seja quebrada todas as barreiras dos relacionamentos, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Seja quebrado agora toda a barreira da comunicação, um fala uma coisa, o outro entende outra. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda barreira entre os relacionamentos sejam quebrados agora em nome de Jesus. Toda dificuldade financeira, ó Deus, eu declaro, Senhor, que todo aquele que vem minando as suas finanças seja derrubado agora em nome de Jesus. Derruba, Jesus, derruba, Jesus, derruba pelo poder do teu nome tudo aquilo que está difícil, tudo aquilo que está difícil dentro da casa dos seus filhos, a dificuldade de um posicionamento espiritual. Eu declaro que essa barreira será vencida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que a gente alcance arrependimento genuíno diante da tua face, que entremos na sua presença com choro, com lamento, que entremos na sua presença, Senhor, com derramamento da nossa alma diante de ti. Ah, Jesus, vem fazer algo extraordinário aqui. Vem, Jesus, fazer algo extraordinário aqui no meio do teu povo aqui nesta manhã. Nós declaramos uma mudança de vida, uma mudança de status. Nós declaramos o cumprimento da tua vontade, do seu propósito. Há muitas pessoas que não estão se achando com o propósito de Deus na sua vida, mas Deus tem resposta para você aqui agora em nome de Jesus. Eu ainda quero pedir a Paula para subir fazer uma oração, pastor Pepeu para subir fazer uma oração. Vamos continuar clamando, irmãos. Nós estamos numa guerra, e essa guerra será vencida em nome de Jesus. O seu lar será abençoado nesta manhã em nome de Jesus. A sua função como homem e mulher de Deus será honrada em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Constrange-nos, ó Deus. Leva-nos ao lugar de contemplar a tua glória. Leva-nos ao lugar de nos enxergar, Senhor, e nos arrepender. Senhor, somos um povo de lábios impuros. Queima-nos com a brasa viva do altar. Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, atenta para o nosso clamor. Olhe para o nosso, Senhor, arrependimento nessa manhã. Tu sabes, ó Deus, que a sequidão tem nos consumido nesse tempo, mas nós chamamos a existência as chuvas, Senhor, desse último tempo. Senhor, que o entendimento da tua palavra nos faça, ó Senhor, produzir aquilo que os céus querem produzir sobre nós. Senhor, não somos daqueles que retrocedem,
Tira, Senhor amado, a cegueira, Senhor, do teu povo. Que todo engano caia por terra. Que todo pensamento de ser quem não somos caia por terra. Que haja um liberar, ó Deus. Paizinho querido, nós clamamos como quem Jesus não tem. Não tem colírio. Mas nós entendemos quem tem. E nós viemos aqui nessa manhã para dizer: coloca colírio em nossos olhos. Faz-nos ver essas chuvas. Nós nos ajoelhamos e olhamos quantas vezes forem necessárias, até que o Senhor nos mostre uma nuvem, Pai. Até que o Senhor nos mostre uma nuvem. Nós cremos nessas chuvas, Senhor. Nós aguardamos por ela. Então vem, Senhor, e manifesta, ó Deus, o derramar do Teu Espírito. Levanta um povo aqui nessa manhã que se coloca como sacerdotes nesse tempo, que chora da entrada até o altar. Ah, Deus, e que faz com que os céus produzam as chuvas prometidas na Tua palavra. Nós queremos ser encharcados por essas águas. Espírito de Deus, vem sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor és grande, Senhor. O Senhor se compadece do seu povo, ó Pai, e através da Tua palavra, o Senhor está nos ajustando, está nos alinhando, está nos preparando, Senhor. Pai, diante de tantas guerras, diante de tantas lutas, Senhor, a Tua palavra diz isso em Joel, Pai. Depois disso, Senhor, nós esperamos o depois disso, ó Pai. Nós esperamos o derramar do Teu Espírito, esperamos pelo derramar da Tua glória, da Tua presença maravilhosa, Senhor. Esperamos pelo depois, Senhor, das coisas grandes que o Senhor quer fazer. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, toma cada homem, cada mulher, cada casa, cada família aqui representada, a Tua igreja, Senhor, que ela seja ajustada, que ela seja alinhada, que a Tua igreja esteja completamente rendida ao poder da Tua palavra. Pai, é tempo de arrependimento, ó Pai, é tempo de se arrepender, é tempo de se render, Pai. Nós nos rendemos diante da Tua presença e da Tua glória, reconhecemos o poder da Tua palavra, Senhor, e clamamos por Ti, clamamos por Maranata, clamamos pelo Teu socorro, Pai. Clamamos, Senhor, para que haja o socorro presente do Senhor sobre cada causa, cada família, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de divisor de águas, Pai, aonde homens e mulheres, ó Pai, vão viver um novo nível de posicionamento, um novo nível de rendição, um novo nível, Senhor, de arrependimento na Tua presença, Pai. Estamos caminhando para o fim, falta pouco tempo, e o Senhor está tocando a trombeta sobre a Tua igreja, Senhor, falando de arrependimento, falando de alinhamento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Recebe o clamor da Tua igreja nessa manhã, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, cremos no Teu poder, Pai. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, e clamamos por mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua presença, mais da Tua glória. Que venha o peso da Tua glória, Senhor, e que este dia seja marcado pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Vem com fogo e glória, vem com o Teu poder, vem com o Teu Espírito, vem trazendo o renovo no Teu Espírito Santo, vem trazendo o batismo no Espírito Santo, vem trazendo corações contritos, ó Pai, rendidos diante da Tua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo. E se você quer mais e mais do Espírito Santo de Deus, comece a falar em línguas, querido. Comece a ser
envolver no Espírito. Comece a receber de Deus agora a sua unção, a sua graça, o seu amor, a sua presença. Oh Pai, nós te amamos e queremos mais, muito mais de ti, Senhor. Oh, Rasorebanarabashô. Tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo. Pra sempre, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sabe, queridos, tem tanto nele, irmãos, para nós descobrirmos que ele é inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Ele é uma fonte inesgotável. Ele faz você fazer coisas que você nem sabia que você sabia. Ele te dá dons e talentos que você nunca imaginou. Sabe aquilo que você achava especial e dizia é para o outro? Ele está dizendo é para você. Eu faço com você. É isso que Deus faz, querido. E Ele está aqui nesta manhã para transformar a sua vida. Mas tudo começa nos pés dEle, para a glória dEle, para louvor dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Põe tua mão no peito que nós vamos orar por você agora. Ontem o irmão Adalberto, esposo da irmã Nelly, ficou baixado no hospital o dia inteiro com dengue. Há muitas pessoas sendo assoladas por dengue, por N vírus que tem vindo a esse tempo. Mas eu quero declarar sobre vocês aqui nessa manhã, uma manhã de cura,
uma manhã de cura física também. Senhor Jesus, visita agora o coração dos enfermos. Eu declaro pelo poder do teu nome que todos sejam curados pelo poder do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Visita Adalberto, visita os nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento, e nós declaramos: sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados porque o Senhor é santo. Seja curado porque o Senhor é maior do que todas as coisas, porque Ele é o dono da vida, porque Ele tem o poder sobre tudo. Em nome de Jesus, sejam curados para a glória do Senhor. Amém. Amém. Aleluia.